Minha filha passou 2 horas trancada em um quarto escuro enquanto a festa acontecia lá fora. E eu só fiquei sabendo quando ela parou de chorar. Quando saí daquela casa com a mão dela na minha, não disse uma palavra. Coloquei ela no banco de trás, fechei o cinto, sentei no volante e dirigi. O rádio estava ligado, uma música que eu nem ouvia. Lara olhava pela janela do lado de fora. O ursinho de pelúcia no colo, quieta do jeito que criança fica quando entende que alguma coisa está errada, mas não sabe nomear o quê. Eu sabia. E eu já tinha feito a ligação. Mas antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Júlia. Tenho 34 anos, sou mãe de 2 filhos e trabalho como analista de planejamento urbano em uma construtora de médio porte aqui na região de Santos. Não é um trabalho glamuroso. É um trabalho que exige atenção, paciência e a capacidade de enxergar o que a maioria das pessoas ignora. Números, mapas, zoneamentos, pendências enterradas em documentos que ninguém lê até precisar. Essa característica, essa coisa de notar o que os outros não notam, sempre foi a minha marca. Cresci sendo a filha quieta, a irmã discreta, a mulher que ouvia mais do que falava. As pessoas confundiam isso com passividade. Nunca foi. Minha vida hoje é simples, mas é minha. Um apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio sem elevador, perto da escola das crianças. Café da manhã às 6h30, marmita na bolsa, reunião às 9, buscar os filhos às 5. Meu filho mais velho, Theo, tem 8 anos e já é sério como o pai que foi embora. Minha filha, Lara, tem 6 e sorri do jeito que só criança pequena sabe sorrir, com o corpo inteiro. Minha irmã Olivia tem 31 anos e mora em um condomínio fechado no Guarujá. Casou com Renato 3 anos atrás, um homem de família antiga, dinheiro herdado e o tipo de segurança que vem de nunca ter precisado se virar. Olivia sempre foi assim, a filha que chegou depois e chegou para ficar no centro. Escola particular, intercâmbio, casamento com festa para 300 pessoas. Não vou dizer que tenho inveja, porque não tenho. O que eu tenho é memória. E memória não mente. Durante anos, Olivia fez questão de manter uma relação cordial comigo, daquele tipo que parece amizade de longe, mas tem um fio de condescendência em cada frase. Como você está se virando? Ainda no mesmo apartamento? Precisa de alguma coisa? Cada pergunta soava como uma comparação. Cada visita parecia uma auditoria silenciosa da minha vida. Quando o convite da festa chegou, meu primeiro instinto foi recusar. A filha de Olivia, Isabela, estava fazendo 7 anos. Festa grande, buffet infantil em casa, decoração temática, fotógrafo contratado. O tipo de evento que não combina com o vestido simples que Lara tinha para colocar. Mas Lara correu pela casa com o convite na mão, gritando que ia ver a prima, que ia levar o ursinho, que ia comer bolo de chocolate. Como você diz não para isso? Não disse. E foi o maior erro que eu poderia ter cometido. Ou talvez, o passo exato que precisava dar para que tudo o que veio depois pudesse acontecer. Naquela sexta à noite, enquanto passava o vestido de Lara e ouvia ela cantarolar no banho, alguma coisa dentro de mim cochichou que aquela festa ia mudar alguma coisa. Eu não sabia o quê. Eu não sabia como, mas a sensação estava lá, quieta, esperando. O dia da festa era quente com aquele calor úmido do litoral que gruda na pele e não larga. Saímos cedo para não chegar atrasadas. Lara estava com o cabelo preso, o vestido lilás que ela mesma escolheu e o ursinho enfiado debaixo do braço porque ela tinha decidido, com toda a seriedade dos seus 6 anos, que o ursinho também estava convidado. O condomínio de Olivia tinha portaria dupla, câmeras em cada esquina e um síndico que mandava mensagem no grupo se alguém estacionasse errado. O tipo de lugar onde tudo é bonito e tudo é controlado. Dei meu nome na portaria, esperei o carro ser inspecionado, segui até a casa. A mansão ainda estava em obra, a definitiva, aquela que Renato tinha comprado na planta num lote novo fora do condomínio. Mas a casa atual já era grande o suficiente para fazer o apartamento onde eu morava caber 3 vezes dentro da sala de estar. Olivia me recebeu na porta com aquele sorriso de anfitriã perfeita. 2 beijos. Comentário sobre o vestido de Lara que foi elogio e crítica ao mesmo tempo. Você está tão fofinha. Um negócio assim que parece carinho, mas belisca por baixo. A festa era exatamente o que eu esperava. Balões por toda parte, mesa de doces que parecia vitrine de confeitaria, crianças de roupas caras correndo pela grama cuidada do jardim. As mães dos amiguinhos de Isabela ficavam em grupinhos, taças na mão, conversando sobre viagem, escola bilíngue, reforma de cozinha.
Eu me sentei em uma cadeira perto da beirada, segurei um copo de suco que não terminei e fiquei de olho em Lara. Lara estava feliz. Encontrou Isabela, saiu correndo atrás dela, sumiu no meio das crianças. Eu respirei. Pensei que talvez tivesse exagerado na preocupação. Pensei que talvez Olivia fosse apenas ser Olivia, e que eu conseguiria sobreviver a isso por algumas horas. Então chegou a hora das fotos. A fotógrafa começou a montar o cenário no jardim. Olivia bateu palmas e chamou as crianças com uma voz aguda e animada. As crianças vieram correndo, se agruparam perto do painel de flores. Isabela no centro, claro. Eu procurei Lara com os olhos. Ela não estava ali. Esperei mais um pouco, achando que estava chegando. As fotos começaram. A fotógrafa deu comandos. As crianças riram. Os pais aplaudiram do lado. Lara não apareceu. Me levantei. Fui até a babá. Ela desviou o olhar antes de responder. O que foi a primeira coisa que me disse que algo estava errado. Disse que não sabia. Fui até uma prima que eu mal conheço. Ela tampou com um sorriso vago. Comecei a andar pela casa. Foi uma funcionária que me parou no corredor, uma mulher de avental branco, uns 40 anos, que olhou para os lados antes de falar baixinho. Veio comigo sem dizer mais nada. Andou até o fundo da casa. Um corredor que não tinha decoração de festa, só paredes brancas e o barulho abafado da música lá fora. Parou diante de uma porta. Eu olhei para a maçaneta. Tinha um ferrolho pelo lado de fora. Fechado. Coloquei a mão na madeira antes de abrir. Do outro lado, silêncio. Não aquele silêncio de quarto vazio. O silêncio de criança que já chorou e parou porque cansou. Abri o ferrolho. Empurrei a porta. Lara estava sentada no chão, de costas para a parede, o ursinho no colo e as bochechas com trilha de lágrima seca. Quando me viu, não correu. Só me olhou. Com aquele olhar de criança que ainda não sabe nomear o que sente, mas sente tudo. Mãe, ela disse com a voz pequena. Eu fiz alguma coisa errada? Essa pergunta. Aquela frase de 6 palavras. Entrou por mim como agulha. Me ajoelhei na frente dela, passei a mão no rosto dela, disse que não, que ela não tinha feito nada, que a gente ia embora. Ela assentiu, levantou, enfiou o ursinho debaixo do braço do mesmo jeito que tinha entrado. Quieta, educada, do jeito que criança fica quando aprende cedo que tem lugares onde ela não é bem-vinda. Peguei a mão dela. Saímos do corredor. E antes de voltar para o jardim, parei por um segundo no corredor vazio. Tirei o celular do bolso e fiz uma ligação. Voltei para o jardim com Lara na mão. As fotos tinham acabado. As crianças corriam de novo. A música estava mais alta. Olivia me viu chegar e caminhou na minha direção com o sorriso de sempre, aquele que ela usa quando quer controlar a temperatura de uma situação antes que ela esquente. Foi um mal-entendido, ela disse antes que eu abrisse a boca. A Lara estava com sono. A babá achou melhor deixar ela descansar um pouco. Olhei para ela. Não disse nada. Ela continuou. Você sabe como é. A festa é grande. Muita criança. A gente tenta organizar do melhor jeito possível. Eu deixei ela terminar. Depois sorri. Sente aqui, respondi. E fui sentar. Porque eu aprendi que existe um tipo de resposta que não precisa de voz. Aprendi que existem momentos em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é não reagir, porque a reação é exatamente o que a outra pessoa está esperando para se sentir justificada. Olivia queria que eu fizesse uma cena. Queria que eu gritasse, que eu fosse embora batendo porta, que eu fosse a irmã mal-educada que atrapalhou a festa da filha dela. Assim, a história que ela contaria depois teria um vilão simples. Não dei esse presente para ela. Fiquei. Comi bolo. Conversei com uma prima que eu quase não vejo. Deixei Lara terminar a brincadeira com Isabela, porque Lara não tinha culpa de nada e não ia pagar por isso saindo mais cedo do que queria. Mas eu observava. Ouvi quando uma das mães perguntou para Olivia sobre o andamento da obra da mansão nova, e ela respondeu com os olhos brilhando. Contou do projeto, do arquiteto, do lote em frente ao mar, do terraço que ia ter. Contou que a entrega estava prevista para daqui 6 meses. Contou do financiamento que Renato tinha fechado, das condições que tinham conseguido, da sorte que foi ainda pegar aquele lote antes que o preço subisse mais. Eu ouvi tudo. E então entendi por que eu tinha feito aquela ligação. Nos dias que se seguiram, a vida voltou à aparência de normal. Acordava, levava as crianças para a escola, ia trabalhar, voltava. Mas alguma coisa tinha mudado em mim. Não era raiva, não exatamente.
Era aquela clareza fria que vem quando você para de tentar entender por que as pessoas fazem o que fazem e começa apenas a decidir o que você vai fazer com isso. Numa noite, Lara veio até mim enquanto eu dobrava roupa na sala. Sentou no sofá do lado, abraçou o ursinho e ficou quieta por um tempo. Então perguntou: "A tia Olivia não gosta de mim?" Parei o que estava fazendo. Olhei para ela. Para o rosto dela, que ainda tinha aquela expressão de quem está tentando entender uma equação que não fecha. Falei que a tia era complicada, que às vezes as pessoas complicadas não sabem demonstrar o que sentem, que isso não era problema de Lara. Ela assentiu, pensativa, como se estivesse processando. Depois perguntou se podia colocar o ursinho para dormir antes dela. Fui lá, coloquei o ursinho debaixo do cobertor, fiz aquela história toda. Quando voltei para a sala, sentei no sofá vazio e fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pensei no ferrolho, pensei no silêncio atrás daquela porta, pensei na voz de Lara. "Mãe, eu fiz alguma coisa errada?" "Não." Mas alguém fez. E eu tinha um mapa para provar. A ligação que eu tinha feito na festa era para Daniel Fontes. Daniel era consultor de viabilidade imobiliária, alguém que eu tinha conhecido num processo de zoneamento 2 anos antes, quando trabalhamos juntos na análise de um projeto na Baixada Santista. Ele era meticuloso, discreto e sabia o valor de uma informação técnica chegando na hora certa. O motivo da ligação era simples. No meu trabalho, eu tinha acesso a documentos de planejamento urbano antes que eles se tornassem públicos. Não por privilégio, mas por função. Fazia parte do meu trabalho analisar mapas, identificar pendências, cruzar dados de zoneamento com registros cartoriais. E meses antes, durante uma análise de rotina, eu tinha notado algo. O lote onde Renato tinha comprado a mansão na planta ficava em uma faixa de transição entre zona residencial e área de proteção ambiental permanente. O empreendimento tinha a aprovação da prefeitura, sim, mas a aprovação tinha sido feita com base em uma delimitação desatualizada da área de proteção. Uma atualização do mapa ambiental, que entrou em vigor discretamente numa resolução estadual 3 meses atrás, deslocava a linha de proteção de forma que abarcava parcialmente o lote. Ninguém tinha percebido. Ainda. Não era uma informação secreta. Era uma informação pública que exigia conhecimento técnico para interpretar. O tipo de coisa que passa em branco numa reunião de aprovação quando o engenheiro municipal está sobrecarregado e o responsável pelo empreendimento apresenta documentação antiga. Eu tinha visto, guardado, não tinha feito nada, porque não era meu problema. Até a festa de aniversário, até o ferrolho, até a voz de Lara no quarto escuro. Naquela ligação, não pedi nada a Daniel. Apenas disse que tinha notado algo interessante num processo que talvez valesse ele dar uma olhada, e passei o número de registro do empreendimento. Só isso. Não precisei explicar mais. Daniel sabia o que fazer com uma informação assim. Nas semanas seguintes, voltei à minha rotina. Levava as crianças, trabalhava, jantava, dormia. Olivia mandava mensagem no grupo da família de vez em quando, fotos da obra, atualização do projeto, aquela coisa toda que ela fazia para manter a plateia informada. Eu lia. Respondi com um coração uma vez. Só. Uma tarde, cruzei com minha tia num mercado perto de casa. Ela me perguntou se eu ia no churrasco da família no mês seguinte. Disse que ia. Ela me olhou com aquela expressão de quem quer perguntar mais alguma coisa, mas não pergunta, e foi embora, empurrando o carrinho. Naquela noite, Olivia ligou para mim. A voz dela não estava no tom de sempre. Tinha uma pressa por baixo, um nervosismo que ela estava claramente tentando controlar. "Júlia", ela disse, "você falou alguma coisa para alguém sobre a obra do Renato?" Respondi com calma. "Sobre a obra? O que eu saberia sobre a obra de vocês?" Ela deu uma pausa. "Apareceu um consultor aqui essa semana. Disse que notou uma irregularidade no zoneamento do lote. A construção foi embargada." Fiz uma pausa calculada. "Embargada? Por quê?" Ela explicou. "O mapa ambiental, a linha de proteção, a resolução estadual." Usou exatamente os termos técnicos que ela claramente tinha acabado de aprender. Ouvi com atenção, confirmei com sons neutros, deixei ela terminar. "Que situação?" eu disse. "Vocês vão conseguir resolver?" "Não sei." Ela respirou fundo. "O Renato está desesperado. O financiamento foi suspenso. A construtora pode entrar com ação. Dei muito pena. Disse que esperava que resolvesse logo. Desejei força. Genuinamente calma." Ela desligou. Fui até a cozinha. Enchi um copo d'água.
Bebi devagar, olhando pela janela o poste aceso lá fora. Não tinha feito nada ilegal. Não tinha manipulado documento nenhum. Não tinha inventado problema nenhum. O problema já estava lá, enterrado em resolução estadual, esperando que alguém com olhos treinados o encontrasse. Eu apenas direcionei esses olhos. A colher que mexe o caldeirão não cria a fervura. Só apressa o que já estava quente. O churrasco da família aconteceu numa tarde de sol com nuvens, daquelas que prometem chuva, mas não cumprem. A casa era da minha tia Vânia, que mora em Praia Grande e tem um quintal grande com uma churrasqueira antiga que nunca foi substituída porque meu tio acha que ela dá sabor. Cheguei com as crianças. Theo foi direto para o futebol improvisado no fundo do quintal. Lara ficou do meu lado por uns minutos, procurando com os olhos alguém que ela conhecesse. Olivia chegou depois, com Renato. Ele estava visivelmente diferente. O ombro mais curvado, a expressão menos aberta. Aquela energia de homem que está carregando um problema pesado e não sabe muito bem como disfarçar. Olivia estava impecável como sempre, mas os olhos dela tinham uma tensão que a maquiagem não cobria completamente. A tarde foi transcorrendo normal. Carne na grelha, cerveja gelada, conversas paralelas. Minha tia perguntou para Olivia sobre a obra. Olivia deu uma resposta vaga. Disse que tinha tido um contratempo técnico, que estava resolvendo. Meu tio perguntou se era grave. Ela disse que não, com uma firmeza que não convenceu ninguém que estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção. Mais tarde, meu pai chegou. Ele se sentou perto de mim, como costuma fazer, me perguntou dos filhos, me perguntou do trabalho. Depois perguntou quieto, sem alarme na voz. O que aconteceu com a festa da Isabela? A Lara ficou quieta quando eu perguntei para ela sobre a festa. Crianças são honestas assim. Não mentem, mas escolhem o silêncio quando não têm palavras para o que sentiram. Olhei para o meu pai, para as linhas no rosto dele, para os olhos que ainda são os mesmos de quando eu era pequena. E decidi. Contei. Não contei na frente de todo mundo. Chamei ele discretamente para o lado, afastado da churrasqueira, e contei devagar. O quarto. O ferrolho pelo lado de fora. A Lara no chão com o ursinho. A voz dela perguntando se tinha feito algo errado. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, depois que terminei. Um silêncio que eu conheço. O silêncio dele quando está processando algo que o magoou fundo. Então ele disse, muito quieto. Ela sabe que você sabe? Sim, eu disse. E você não falou nada na hora? Não precisei, respondi. Ele assentiu devagar. Olhou para o quintal, para os netos correndo, para Olivia conversando perto da mesa de frios. Ficou olhando por um tempo. Então levantou, caminhou até onde Olivia estava e disse o nome dela. A voz dele não estava alta. Estava baixa. Do tipo baixo que para tudo. O quintal foi ficando quieto naturalmente, como acontece quando o tom de alguém muda e o ambiente responde sem saber por quê. Olivia se virou sorrindo, mas o sorriso morreu quando viu a expressão do pai. Ele falou sem rodeio. Você trancou a Lara num quarto durante a festa? O quintal parou. Olivia piscou. O rosto dela passou por várias expressões em menos de 2 segundos. Surpresa, cálculo, defesa. Foi um mal-entendido, pai. A babá achou que ela estava com sono e... Você trancou a porta pelo lado de fora. Ele repetiu. A mesma pergunta. Mais devagar. Olivia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ela tinha 6 anos. Minha tia disse do lado, com a voz que as pessoas usam quando finalmente falam uma coisa que estavam segurando. Renato olhou para Olivia com uma expressão que eu não consegui ler completamente. Era algo entre constrangimento e uma pergunta que talvez ele nunca tivesse feito antes sobre a mulher com quem estava casado. Olivia ficou em pé no meio do quintal com todo mundo olhando para ela. Sem a festa. Sem a fotógrafa. Sem o cenário que ela criou. Só ela. E a pergunta do pai e o silêncio dos que ouviam. Às vezes, a coisa mais poderosa que pode acontecer com alguém é ficar sem palco. Eu não disse uma palavra durante aquela cena toda. Fiquei sentada, com Lara que tinha voltado do quintal e estava encostada no meu ombro, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo que era importante ficar quieta. Pus o braço em volta dela. Olha para a cena de longe, e você vê 2 irmãs. Uma de pé, se explicando com a voz falhando. Outra sentada, calma, com a filha no ombro. A diferença entre as duas não era dinheiro. Não era mansão.
Era o que cada uma escolheu fazer com o que a vida colocou na frente delas. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. O embargo da obra foi parcialmente levantado depois de um longo processo de revisão, mas o empreendimento precisou ser redesenhado para respeitar a nova delimitação ambiental. O custo adicional foi alto. O prazo de entrega foi estendido indefinidamente. O financiamento foi renegociado em condições piores. Renato ficou meses administrando o estresse disso, e aquela energia pesada que ele carregava no churrasco foi ficando cada vez mais visível. Não tenho como saber o que aconteceu dentro do casamento deles. Não é meu lugar saber, mas ouço coisas como a gente ouve em família, por comentários soltos, por pausas que duram tempo demais quando você pergunta como estão as coisas. Olivia e eu não brigamos. Não houve ruptura dramática, não houve conversa de encerramento. O que houve foi uma distância que foi crescendo naturalmente, como cresce o espaço entre dois galhos de uma árvore que vão em direções diferentes. A gente se vê em datas de família, se cumprimenta, troca palavras normais. Mas a cordialidade tem um sabor diferente agora. Ela sabe que eu sei. Eu sei que ela sabe que eu sei. E isso é suficiente. O meu trabalho mudou. A análise que eu fiz sobre o zoneamento daquele lote circulou discretamente entre alguns colegas da área como exemplo de leitura técnica apurada. Sem o meu nome, mas com o meu olhar. Meses depois, uma empresa maior entrou em contato com a construtora onde trabalho, querendo desenvolver uma parceria num projeto na região. Meu nome foi indicado para coordenar a análise de viabilidade. Não foi uma promoção que me deram por fazer bem a minha função. Foi uma promoção que veio porque o meu olhar já tinha provado, silenciosamente, que valia. Theo melhorou nas aulas de exatas esse semestre, o que fez meu coração ficar cheio de um orgulho que não cabe em palavras. Lara entrou numa escolinha de dança que ela mesma pediu para fazer depois de ver uma apresentação na televisão. Toda semana, ela chega em casa e me mostra o que aprendeu, os braços levantados, os pezinhos tentando encontrar o ritmo, o rosto completamente concentrado. Olho para ela e penso no quarto, no ferrolho, na pergunta dela. Mãe, eu fiz alguma coisa errada? Não, minha filha. Você não fez nada errado. Você só nasceu numa família que tem uma irmã que nunca aprendeu que o valor de uma criança não é medido pelo vestido que ela usa, nem pelo sobrenome que carrega. Mas isso é problema que pertence a ela, não a você. Numa tarde de semana, busquei Lara na aula de dança. Ela saiu correndo na minha direção com um desenho na mão que tinha feito antes da aula começar. Uma casa. 2 pessoas. O sol. E ao lado, um ursinho de pelúcia com um sorriso desenhado. Dobrei o papel com cuidado e coloquei na bolsa. No caminho de volta, ela falou de tudo e de nada, como ela faz, sobre a música da aula, sobre a coleguinha que caiu e não chorou, sobre o lanche que queria quando chegasse em casa. Eu ouvia, respondia, dirigia e pensava, essa é a minha vida, esse apartamento sem elevador, essa marmita na bolsa, essa mão pequena que às vezes segura a minha quando atravessamos a rua. Esse é o lugar que ninguém pode trancar. Algumas portas são fechadas para nos lembrar que aprendemos a abrir as nossas.